Então, boa tarde a todos. Gostaria de saudá-los aí, agradecer pela presença, saudar a equipe de marketing da BINC, em nome do Rui Falcão, ao presidente Paulo Spaca, que nos deu essa oportunidade aí, em nome do Comitê de Educação, de fazer esse webinar muito relevante nesse momento, que fala sobre os futuros desafios para os profissionais de segurança cibernética. Antes da gente começar, vou falar um pouquinho da BINC de maneira bem sucinta. A BINC tem por missão catalisar, fomentar e promover os diferentes interesses e necessidades destinados ao negócio de IoT, visando satisfazer os seus associados e parceiros, com atuações e representações nas esferas públicas e privadas, contribuindo no desenvolvimento tecnológico, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Como atual líder do Comitê de Educação da BINC, tenho a satisfação de moderar esse webinar de hoje, onde falaremos sobre os futuros desafios para os profissionais de segurança cibernética. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Alan Borges, atualmente sou empreendedor, sou formado em processamento de dados e administração com gestão em tecnologia, tenho MBA em inovação pela FIA-USP com extensão em Bentley University. Tem uma carreira sólida na área de tecnologia e infraestrutura, com mais de 3 décadas nesta área de atuação. Sou fundador da Educasset, uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento humano e na formação de profissionais de tecnologia. Estou diretor administrativo e de inovação do Campi Pinheiros, uma entidade social com 43 anos de fundação que já formou mais de 47 mil jovens aprendizes na Grande São Paulo. Também fui presidente do Rotary Clube de São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, para o ano rotário de 2020 e 2021, onde contribuo na gestão de projetos humanitários e na comissão internacional. Sou conselheiro convidado da Associação Comercial de São Paulo para a Distrital Pinheiros, onde atuo fortemente junto à Superintendência no desenvolvimento de iniciativas para o comércio da região de Pinheiros. E também líder do Comitê de Educação da BINC. Vou apresentar os palestrantes, as feras de hoje. Começo aqui pela estrela aí do dia, o Yannis Stoyanis. Ele é engenheiro, com mais de 3 décadas de especializações em tecnologia de segurança, informação, redes e comunicação, governança, privacidade e proteção de dados. Ele acumula experiência na área acadêmica, sendo pioneiro no desenvolvimento de projetos de interligação de internet no Brasil para a comunidade de pesquisa e educação do Estado de São Paulo. Na iniciativa privada, acumulou experiência em diversas posições de liderança, em segurança cibernética, no setor de telecomunicações, na América do Sul. O Yannis é líder do Comitê de Segurança da BINC, é professor de MBA em Segurança Cibernética, em Telecomunicações, em Internet, Novas Tecnologias e Inovação em Segurança. Apresento agora o Rogério Moura, é mestre Rogério Moreira, é mestre em Administração de Empresas pela PUC São Paulo, pós-graduado em Gestão de Marketing pela FGV Rio, engenheiro eletrônico pela FESP, atua há 40 anos no desenvolvimento e ensino de sistemas embarcados. Foi representante da Atmel, atualmente Microchip, na América do Sul. Fabricante de memórias, microcontroladores e chips para smart cards, por 15 anos, atuando fortemente na área de segurança de sistemas de informação. Atuou como professor universitário em cursos na área de computação, nas disciplinas de arquitetura de computadores, circuitos lógicos e segurança de sistema, além de membro do Comitê de Segurança da BINC. Muito bem-vindo, Rogério Moreira. Nosso querido Flávio Moura Santos é formado em Engenharia Eletrônica com MBA em Administração, foi diretor de TI do TRF2 e na Petrobras foi gerente de atendimento TIC, gerente de segurança da informação e coordenador de infraestrutura de TI do comércio eletrônico. Flávio é membro do Comitê de Segurança da BIM. Yannis, eu passo a palavra para você. Uma ótima apresentação. Obrigado, Alan. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É um grande prazer estar em mais um evento da BINC para falar de segurança cibernética. E hoje debater com os meus queridos colegas
sobre o panorama da segurança e os novos desafios dos profissionais. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Já estão vendo, Alan? Sim. Sim, perfeito. Obrigado. Temos, atualmente, uma sociedade moderna cada vez mais digital, onde a inovação tecnológica adotada com a transformação digital aceleram os processos de globalização e integração. E estamos entrando agora na era das coisas conectadas, onde a tecnologia vai envolver todos os setores da economia de uma forma geral, dentro das cidades inteligentes, agronegócio, manufatura, utility, saúde, mobilidade e todas as grandes áreas da humanidade. E esta nova era é denominada tempestade perfeita, onde a evolução das tecnologias digitais afetarão a sociedade como um todo, mudando a nossa sociedade e transformando a cultura do nosso país, do mundo como um todo. Por outro lado, além de toda essa tecnologia, novos riscos cibernéticos estão associados nesse novo campo, nessa nova era. E aí, para ter algumas informações, esse é um relatório do Fórum Econômico Digital sobre o panorama de segurança em 2022, e a transformação digital é um dos principais fatores que vai afetar a segurança em 2022 e nos próximos anos. Nesse relatório também fala quais são as principais preocupações de segurança de uma maneira geral no mundo. Paralisação da infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, porque isso pode paralisar os processos de negócio, isso levar a casos como perda de receita, perda de faturamento, impacto nas operações, reputação, imagem, pagamentos de multas relacionadas às questões regulatórias e legais, furto de identidades, e isso está muito relacionado às fraudes, ao cometimento de uso indevido dessas informações e também violação das leis de privacidade e proteção de dados, como temos aqui no Brasil, a LGPD. E os ataques de ransomware, os ataques de sequestro de informações digitais, que está cada vez mais comum, inclusive aqui no Brasil, que afetam também a paralisação, mas muito relacionado à extorsão das organizações. E dentro das preocupações, isso é um relatório já do ISACA, a reputação organizacional é uma das principais preocupações das organizações dos executivos, seguindo de violações que resultam em prejuízos, ataques paralisando toda a cadeia de suprimentos. Aí a gente fala dos parceiros de negócio, das organizações que trabalham em conjunto. Se uma organização é afetada, todas as demais podem ser prejudicadas devido a essa cadeia. E também a perda de segredos comerciais, proteção de informações, propriedade intelectual, isso também é uma das grandes preocupações. E os custos dessas violações, também esse é um outro relatório do Instituto Ponemon, que informa que o custo médio de uma violação é de 4,24 milhões de dólares, um aumento de 10% em um ano. Boa parte desses custos são relacionados aos ataques de ransomware, onde isso vem se propagando muito nos últimos anos. Custos de nuvem híbrida, também muitas organizações indo para a nuvem, mas por falhas de configuração mal feitas, muitas violações de dados também afetam para quem vai na nuvem. E boa parte desses prejuízos, desses custos de 4,24 milhões em média, é decorrente de perdas de negócio. Perdas de novos negócios, perda de contratos já realizados, então é uma grande preocupação. E 44% dessas violações são relacionadas a dados pessoais. E aí entra uma preocupação quando a gente fala de leis de proteção de dados. Indo para um pouco da parte de IoT, obviamente a gente tem hoje muitos motivadores para investir em IoT. Altos investimentos nessa tecnologia, a redução dos custos dos sensores, a expansão da internet, das tecnologias de mobilidade, mas existem, por outro lado, as barreiras para adotar essa tecnologia. A fragmentação tecnológica, os desafios de fazer uma implementação adequada de IoT, mas principalmente relacionado à privacidade dos dados e à segurança de projetos de IoT.
Dentro da IoT, ataques de IoT que impactam operações críticas, essa é uma das principais preocupações, e a gente vê já no segundo ponto, a segunda maior preocupação é a escassez de profissionais de segurança. Então, muito relacionado ao que a gente vai estar debatendo nesse webinar. E quando a gente fala de mão de obra de segurança, aqui eu preparei para vocês um cenário de pré-pandemia, durante a pandemia, onde nós tivemos uma recessão mundial, e em 2021 já tendo uma retomada da economia. E se a gente for ver a força de trabalho de segurança, passou de 2,8 milhões para 4,2 milhões de profissionais agora recentemente, um aumento de 23% em média ao ano. Por outro lado, a escassez de profissionais, onde a gente tinha um déficit de 4,1 milhões, representando 60% do mercado, conseguimos também reduzir para 20%, chegando ainda a 2,7 milhões, ou seja, a gente tem ainda um grande déficit, uma grande escassez de profissionais de segurança. Indo mais para a relação dos países, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, Estados Unidos, Brasil e México. Esse trabalho aqui, só para citar, ele foi feito em 14 países, mas foi projetado para o mundo todo. Então, os Estados Unidos tem uma força de trabalho atual em segurança de mais de 1 milhão de profissionais. O Brasil, um pouco mais da metade dos Estados Unidos, e o México quase chegando no Brasil. E quando a gente vê do outro lado a escassez de profissionais, o Brasil é o que tem mais escassez de profissionais, 441 mil profissionais, vagas abertas para profissionais que não são preenchidas. E aqui eu fiz toda uma análise estatística desses dados, comparando com a população mundial e de cada país. Então, os Estados Unidos tem uma população de 335 milhões de habitantes, a força de trabalho de 1.142.000, isso dá 3,4 profissionais de segurança a cada 1.000 habitantes. Mais uma escassez de 1,1, seria necessário 4,5. Isso dá uma taxa de ocupação de 75%. Eu fiz isso para os demais países. E a gente vê que, na média mundial, a taxa de ocupação atual é de 80%, ou seja, número de profissionais trabalhando dentro da força de trabalho disponível. Isso dá uma média de 3,6 profissionais ativos a cada 1.000 habitantes. E dentro de uma média mundial, que seria o ideal, 4,6, com desvio padrão de 3,3. Então, a gente tem de 3,3 a 5,8 profissionais de segurança trabalhando, essa é uma expectativa. E quando a gente fez uma análise no Brasil, a taxa de ocupação é de 57%, é uma das menores médias mundiais, ou seja, a gente tem muito o que crescer, temos uma escassez muito grande de profissionais de segurança, porque nós temos hoje 2,7, e o mínimo dentro da estimativa seria de 715. Se a gente tem hoje 581, dá pelo menos 135 mil vagas, no mínimo, hoje em dia. Então, temos muito para crescer em termos de mão de obra de segurança. E quais as consequências de uma escassez de mão de obra especializada em segurança? Primeiro, sistemas configurados incorretamente, em primeiro lugar. Isso gera um grande problema, principalmente quando vão sistemas para a nuvem, porque os profissionais não têm habilidade de como fazer uma configuração adequada de segurança e colocam em risco os projetos, os sistemas e as operações de negócio. A escassez de tempo para fazer uma avaliação e um gerenciamento de risco adequado, porque são poucos profissionais, e fazer uma avaliação, a gente entende que isso é fundamental e leva tempo. A lentidão de aplicar as correções, os patches de segurança em sistemas críticos, porque a gente tem observado também que quando um patch, uma vulnerabilidade é publicada e tem a sua correção, cada vez é menor o tempo de ter os ataques cibernéticos. Então, aplicar os patches cada vez mais rápido é uma determinação, é uma orientação geral. E se não existem profissionais capacitados para fazer isso no tempo adequado, a organização está em risco. E o descuido com procedimentos de segurança. Pode ter os procedimentos escritos, mas o pessoal não tem tempo para executar da forma que foi planejada, que foi definida. E, por isso, existe uma necessidade de aumentar as contratações de profissionais de segurança. Em primeiro lugar, obviamente, profissionais técnicos em segurança, e aí a gente já vê um outro dado interessante, profissionais não técnicos em segurança. Muitas empresas estão contratando profissionais que não são da área técnica para atuar em segurança. E por que isso? Então, a gente vai ver agora as qualidades procuradas no mercado. As 4 primeiras habilidades, qualidades e competências procuradas no mercado estão relacionadas a soft skills, que não são
habilidades técnicas. Então, habilidade na resolução de problemas, curiosidade e vontade de aprender sobre segurança, sobre as tecnologias e forte habilidade numa comunicação. Isso a gente tem observado de uma forma geral, inclusive nesse estudo do ISACA. As empresas que indicaram carências são por soft skills. Problema de comunicação, liderança, são esses os profissionais que são buscados hoje em dia. E depois, obviamente, vem os profissionais, vem as qualificações relacionadas à segurança cibernética. E quais são as frentes para reverter essa situação que as organizações estão trabalhando? Investir em treinamento, flexibilidade no trabalho, até por um dos incentivos para atrair a mão de obra especializada, investir em certificações de segurança, investir em diversidade, inclusão, e a contratação por atitude e aptidão, ou seja, identifica quem tem as habilidades com soft skills e depois faz o treinamento em segurança especificamente. E quando a gente fala desse modelo, existe um NIST, ele desenvolveu um modelo de educação de segurança, tanto para o planejamento da força de trabalho, um processo de recrutamento e seleção, todo um processo de planejamento de sucessão e também para a retenção e desenvolvimento dos funcionários. É um modelo bem interessante, está aqui o link para depois vocês acessarem. Ele está dividido em 7 categorias, que fala desde a provisão de segurança, ou seja, as configurações específicas de desenvolvimento de segurança, como operar e manter a segurança, como fazer a supervisão e governança, aí a gente está falando de gestão, como proteger e defender dentro das tecnologias, as organizações, como fazer uma análise de vulnerabilidade, análise de risco, como operar e coletar a segurança e como fazer uma investigação se teve um incidente, uma perícia forense, uma auditoria, uma fiscalização. Então, são várias categorias e ele se desdobra, esse modelo, em outras, e são 33 especialidades, 52 funções de trabalho, 55 competências, isso se desdobra em 1.006 tarefas que são divididas entre conhecimentos e habilidades. Então, é um modelo bem completo que eu recomendo para vocês usarem, adotarem em suas organizações dentro desse planejamento de segurança. E a escassez por áreas funcionais dentro desse modelo. Primeiro, a gestão, supervisionar e governar dentro dessas camadas é o que mais temos escassez de profissionais, 28% relacionado a isso. E os demais, aí são as habilidades mais técnicas. E a busca especificamente por capacitação, o que a gente tem observado do mercado dentro dos relatórios. Segurança e computação em nuvem, primeiro lugar, com toda essa mudança, com esses ambientes híbridos, né, de ambientes legados indo para nuvem públicas ou nuvens privadas. Então, segurança e computação é o primeiro lugar. Fazer uma análise, avaliação e gerenciamento de risco, isso também é muito importante, o uso da inteligência artificial e aprendizado de máquina, até para ajudar no tratamento dos profissionais especializados em segurança, a parte de GRC, governança, risco e conformidade, e análise de inteligência de ameaças. Então, são essas principais capacitações ou competências buscadas pelo mercado. E as alternativas para toda essa escassez de profissionais. Muitas empresas estão usando provedores de serviço em nuvem, onde já existe uma série de serviços de segurança já definidos. Obviamente, existe um modelo de responsabilidade, quando a gente fala de nuvem, até um determinado momento, até uma determinada camada, os provedores de serviços de nuvem atuam em segurança, mas, por outro lado, a organização também tem que tratar da sua segurança, por exemplo, os acessos, as configurações desses sistemas de segurança. Automação de tarefas manuais, isso para dar mais fôlego para a equipe de segurança, uso de inteligência artificial para algumas atividades mais especialistas, e aí outros usos para automação de requisitos de soluções, ou seja, vai comprar uma tecnologia, o uso de inteligência artificial e automação está sendo um dos requisitos compulsórios que as organizações estão já exigindo na compra de produtos, né? Então, isso também fica uma dica para os provedores de tecnologias. E antecipar também a atuação nas áreas de segurança em novos projetos. E as alternativas também pelo ISACA, o que ele mostra também para a gente.
treinamento de outras áreas, ou seja, eu não tenho profissionais de segurança, então vamos identificar dentro da organização quais são as outras áreas onde eu tenho essas habilidades, pelo menos os soft skills, para fazer uma maior capacitação em segurança. Aumentar o uso de terceiros, programas de requalificação tecnológica e segurança. A gente sabe que segurança ele evolui a cada dia, a cada ano, a cada nova tecnologia e, obviamente, é fundamental ter programas de requalificação e uso da inteligência artificial e automação. E o tempo para se tornar proficiente? Obviamente, não é do dia para a noite, onde um profissional vai estar habilitado para trabalhar em segurança. Esse também é um estudo feito para o ESG, que mostra que para ter uma proficiência, 51% das organizações acredita que precisa ter mais de 3 anos de experiência. E quando a gente vê dentro de um modelo de evolução de maturidade profissional, onde a gente tem um aprendiz para se tornar um especialista, considerando o nível de aprendizagem de um básico até um nível avançado, e também o tempo e a intensidade desse treinamento, a gente passa por várias fases. Primeiro, a conscientização, ter ideia de quais são os riscos associados à segurança, ter os treinamentos específicos, mas fundamentalmente trabalhar numa educação completa de segurança. Obviamente, com a evolução do grau de experiência, se torna um especialista com um mix, envolvendo todas as habilidades técnicas e também não técnicas. Então, é dessa forma que a gente vê da evolução da maturidade profissional. E quando a gente fala de um modelo de IoT, onde a gente tem a internet das coisas, obviamente a gente tem muitos profissionais de segurança trabalhando na parte de TI, onde é baseado em consultas, dados de repouso, tempo não real, mas quando a gente vai para as tecnologias operacionais que são baseadas em eventos, dados em movimento, em trânsito e tempo real, onde a gente chega no nível do dispositivo físico, é essa onde a gente tem o maior gargalo de profissionais de segurança. E, obviamente, a segurança tem que estar em todas essas camadas, em controle de dados, controles de acesso e as políticas definidas. E para falar um pouco dessa parte de segurança de dispositivos, na parte mais física, vou passar para o nosso colega, o Rogério Moreira, que é um grande especialista nesse assunto. Obrigado. Excelente apresentação, Yannis, muito boa. Né? Fazendo só um breve comentário, né? O que a gente pode olhar assim é que as empresas brasileiras elas estão se tornando mais maduras em relação à segurança da informação por força do próprio ambiente, né? do aumento dos ataques, né? E aí existe uma busca maior de profissionais, né? E a infraestrutura que tem hoje de formação de profissionais não é suficiente para atender essa demanda, né? Então, esse é um ponto importante, né? Só para dar um pequeno exemplo, em 2017 eu fiz um trabalho para uma empresa americana que veio no Brasil conhecer o mercado de ferramentas de desenvolvimento voltadas para a segurança. E nós visitamos diversas empresas, né, de desenvolvimento de software, e numa delas, que é uma empresa muito importante até hoje, né, uma empresa até de classe mundial, um unicórnio, ela tinha um funcionário na segurança que contratava o pen test externo. Né? Uma empresa enorme, veja você. E agora, esse ano, tem um amigo meu que começou a trabalhar lá, ele me falou que a empresa hoje já tem um time de segurança. Né? Então, veja, em poucos anos ela evoluiu de uma pessoa para um time. Então, isso está acontecendo com a maioria das empresas. Né? E, então, por isso esse movimento de usar pessoas que não são originalmente de segurança, precisam ser treinadas, né? E porque esse mercado que gera os profissionais de segurança não é suficiente, como você realmente bem mostrou, né? Muito bem, excelente. Eu não esperava que você ia fazer uma dissertação de mestrado aí. Em relação ao IoT, né, o IoT ele tem várias partes, né? Obviamente ele tem o lado internet, onde eu tenho o desenvolvimento do software, né, de full stack, né? E aí existe toda uma estrutura já de segurança que vem sendo desenvolvida, né?
E depois eu tenho o lado das coisas que sempre envolve um gateway, né, e um outro padrão de comunicação, né? E aí existe um esquema de segurança específico que o funcionário tem que aprender, a pessoa responsável por segurança tem que aprender, né? Uma dessas tecnologias é o Wi-Fi. Tem muita coisa sendo feita em Wi-Fi. Você mesmo falou, olha, baixou o custo, né? E realmente baixou. Então, hoje, para fazer coisas em Wi-Fi existem, né? Automação residencial, automação de várias coisas, né? E o Wi-Fi tem vulnerabilidades conhecidas. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas esquecem que lá tem um Wi-Fi com aquelas vulnerabilidades, né? Então, é preciso pensar um pouco, justamente o que você falou, é preciso fazer uma análise, né, uma modelagem de ameaças, um threat modeling, né, para saber onde é lá o ponto vulnerável, né? Então, por isso que acontecem, às vezes, algumas falhas em Wi-Fi, né? As câmeras, né? Nós vimos vários ataques em câmeras, né? Que são Wi-Fi e que têm as vulnerabilidades do Wi-Fi, né? Depois disso, muitas aplicações de IoT elas usam a rede celular, né? O 2G, o 3G, o 4G, agora estamos indo para o 5G, e aí o nível de segurança é um pouco melhor, né? Porque essas redes celulares elas têm, né, já né? Vou puxar a sardinha para o seu lado aí, que é da Ericsson, né? Então tem todo um ambiente de segurança bem fundamentado, né? E atualmente o que está em evolução são as LPWANs, né? A Low Power Wide Area Network, que é a rede Sigfox, LoRa, Narrowband, CAT-M e outras redes. Essas são as principais, né? E aí, de novo, essas redes LPWAN, as não celulares, né? Falando de Sigfox e LoRa, elas têm um ambiente de segurança que precisa ser bem analisado, né? Então, em geral, exige isso do desenvolvedor de segurança entender, né? Principalmente redes de segurança baseada em criptografia simétrica, que nós sabemos que tem lá os seus problemas de segurança. Então, o sistema precisa ser pensado nisso, né? E como ele interage com a rede, né? com os softwares full stack, então isso precisa ser bem pensado. Esse é um grande desafio. E eu chamo a atenção para os desenvolvedores para que se preparem. Eu tenho participado em vários desenvolvimentos, né, nesses ambientes, e as empresas, algumas têm se preocupado bastante, e outras nem sabem do que nós estamos falando. Então, precisa ser treinamento, conhecer todos os níveis de segurança, isso é uma necessidade muito importante, né? Nós, na ABINC, né, no Comitê de Segurança, que é liderado por você, né? Aliás, fazendo um comentário, nós temos lá uma diversidade muito interessante, né? Porque tem as pessoas de cibersegurança e tem as pessoas de IoT, né? Então, a gente tem uma discussão muito fértil nesse caso, né? Nós estamos promovendo um framework chamado IoT Security Framework. E este framework ele é muito interessante porque ele abrange todos os aspectos da segurança, como você falou aí, né? Eu preciso desde a governança, né? E eu tenho aí então, várias normas, vários padrões que abrangem essa área, porque isso é extremamente importante, né? O profissional de segurança ele precisa receber um direcionamento correto. E quem está acima dele precisa entender de segurança. E essa é uma grande falha que nós temos hoje. Então, isso no começo, quando o Yannis entrou no comitê, ele me alertou disso, porque eu estava muito lá na criptografia, né, nos protocolos de segurança, falou, não, vamos pensar... E o estratégico? E é verdade, precisamos, né? Essa parte estratégica precisa ser pensada. Então, realmente, é uma coisa é um aspecto que nós vamos promover, né, para que esse ambiente de conhecimento de segurança venha também de cima para baixo, né, e facilite a vida do profissional de segurança, que é um outro problema que ele enfrenta, né? Então, explicar uma necessidade para alguém que não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa é uma lacuna importante a ser preenchida também, né? E esse framework do IoT Security Framework, ele abrange todas essas etapas até chegar no dispositivo. Lá no dispositivo, quem desenvolve o firmware precisa ter conhecimento de vários mecanismos de segurança, né? Um boot seguro, né? Autenticação, técnicas de autenticação, técnicas de criptografia, para ser implementadas
e elas estão disponíveis, né? Só que nesse caso, muitas vezes ele não, a pessoa, né, que vai desenvolver o ambiente, ele não teve esta formação, né? Ele não conhece. Então aí entra o aspecto importante para quem trabalha em segurança, que é a aprendizagem contínua, né? O lifelong learning, né? Ele vai ter que ir atrás e saber o que é um boot seguro, como é que faz, o que é um hash, né? O que é um RSA, o que é uma criptografia simétrica, uma criptografia assimétrica, e muitas vezes ele não aprendeu isso lá na escola. Então, esse é um aspecto importante que hoje em dia envolve bastante a segurança de IoT, e nós lá no comitê pretendemos abranger todas essas etapas, né? Desde a governança até o desenvolvimento do firmware com essas informações, né? Um outro comentário que eu queria da sua apresentação, você falou sobre a inteligência de ameaças, né? Nessa mesma época que eu trabalhei para essa empresa americana, eu aproveitei para fazer uma pesquisa sobre modelagem de ameaças. E lá em 2017, nenhuma empresa no Brasil que eu consultei, as principais, fazia modelagem de ameaça, que é extremamente importante, né? Extremamente importante. E agora, eu já vejo, eu fiz uma recente, ontem, né, por causa deste webinar, eu fiz uma pesquisa lá no LinkedIn e coloquei lá segurança da informação. Aí chove, gente, chove. E grandes empresas, né, Banco Itaú, XP, solicitando pessoas nessa área. E já aparece lá a modelagem de ameaças como um conhecimento. Aí você que faz segurança da informação, você não teve modelagem de ameaças na faculdade, você não fez nenhum curso de modelagem. Então você tem que ir atrás, né? Tem que pegar o livro lá do Adam Shostak, ler, ou tem que fazer um treinamento específico para poder saber o que é modelagem de ameaças e aí poder usar na empresa, né? Então, os desafios são enormes e nós lá no comitê pretendemos endereçá-los, né, na medida do possível. Ok? Muito obrigado aí. Excelente, Moreira. Excelente, viu? Só fazer um adendo aqui a todos, a palestra será disponibilizada no YouTube, tá? E sigam as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Giannis, a palavra está contigo. Agora, passar a palavra para o Flávio, para dar suas impressões sobre a tecnologia e o mercado aí de profissionais, com a sua experiência, Flávio, por favor. Muito obrigado, Yannis. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a cada participante. Em geral, né, os políticos preferem falar por último, porque eles aproveitam todas as falas dos adversários e se dão bem, né? Mas falar depois de duas apresentações tão boas, né, é um desafio. Gostei muito da fala de vocês, particularmente das informações que o Yannis dá um seminário só em cima disso daí. E como falou aqui o Moreira, já pode iniciar até uma tese aí. Bem, compartilhando com vocês um pouco da minha vivência em segurança da informação, eu tive a oportunidade de participar da implantação da internet no Brasil, por conta de onde eu trabalhava. Eu trabalhava no Centro de Pesquisa do Petrobras, e não sei se vocês se lembram do início, era só oferecido às instituições educacionais, e o Centro de Pesquisas entrou nisso daí. Eu nem sabia o que era internet na época, para ser muito honesto. Eu apenas estava no lugar certo, na hora simples, porque ficar somente no centro de pesquisas. Nós fizemos a implantação para a companhia como... Essa experiência foi muito marcante na minha vida, porque eu participei, como participei no início da implantação, também participei das primeiras preocupações de segurança e participei dos primeiros ataques de worms. Não sei se vocês se lembram desse negócio daqueles vírus que espalhavam e, sem nenhum objetivo, apenas paralisavam as redes das empresas. E isso me levou a um aprendizado muito grande e um redirecionamento de carreira, uma mudança de foco, uma mudança de interesse. Por quê? Porque eu vivi um eterno dia da marmota. Para quem não conhece, da marmota é um filme antigo em que o sujeito, ele por um fenômeno lá, ele acorda todos os dias no mesmo dia. Ele é o único cara que percebe isso daí, então é uma loucura. Então, eu estava resolvendo os mesmos problemas a cada dia. Parecia que não havia um aprendizado. E eu, que era um cara assim, extremamente ligado, estou ligado à tecnologia, assim, quantas pessoas
fazer quebra-cabeças, eu gosto de resolver problemas. Não gosto de resolver quebra-cabeça, aquilo é desmontado, eu gosto de resolver um problema. Ele não é um problema qualquer para resolver. Eu tive que voltar a minha atenção, porque eu não suportava essa rotina de estar resolvendo o mesmo problema, que é a questão do quebra-cabeça. Então, eu falei, puxa, por quê? O que acontece? Por que a gente não aprende? Por que a gente não gera aprendizado? Porque eu estou respondendo para essa pessoa que ele respondia 3 meses, 6 meses atrás. E isso me da sobrevivência, a sobrevivência das organizações, o que faz as organizações sobreviverem, prosperarem, e organizações você pode entender desde uma empresa até um país, né? Esse foi o meu interesse. E isso levou muito para o aspecto humano. Até o Ian toca em alguns pontos aí com os dados, foi estudar mais o aspecto humano. Caramba, a gente não está falhando na questão tecnológica, não está falhando na grana, não está falhando no recurso, a gente está falhando no aspecto humano, particularmente do profissional de segurança, já que é a responsabilidade dele a segurança, é responsabilidade dele também fazer o drive no aspecto humano também. Então, o que a gente via? Cara, não era suficiente treinar profissional tecnicamente. Não adianta o cara ser especialista em ferramenta. Ele tem que perceber como as pessoas se relacionam com tecnologia. Para, a partir daí, poder ver qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma de implantar uma determinada coisa. Vou pegar um exemplo que todo mundo deve se lembrar se não tiver pessoas muito novas, mas cinto de segurança passou a ser obrigatório nos carros no Brasil. E provavelmente todo mundo já pegou um táxi em que o motorista coloca lá um clipezinho no cinto de segurança para diminuir a pressão em cima do peito. Então, olha, o cara usa o cinto de segurança, mas ele diminui a eficácia colocando aquele elevador de tensão, porque ninguém consegue passar naqueles cintos mais antigos, né, 8 horas por dia, 10 horas por dia, aquela pressão em cima do ombro. É uma questão de uma tecnologia que salva vidas, mas ninguém consegue usar aquele negócio. E nós temos soluções assim, em termos de TI, né, que são uma auditoria que eu passei assim, há muito tempo atrás. Uma auditora chegou e perguntou para mim, puxa, mas você não acha inseguro vocês terem um sistema de sincronismo de senha, porque basta o cara achar uma senha e ele vai descobrir a senha de todos os sistemas? Claro, uma pergunta óbvia. Claro que seria muito mais seguro você ter uma senha para cada sistema. Né? Eu devolvi para ela a pergunta, puxa, quantas contas em banco você tem, ou quantas sistemas você tem? Tantas. E como é que você guarda elas aí? Tem um caderno. É claro, se você tem um caminhão de contas e senhas diferentes, você vai ter que anotar isso no caderno, porque senão você vai esquecer na pior hora possível, quando você mais precisar. Então, a gente tinha um sistema que sincronizava todas as senhas e forçava uma segurança nessa senha. É a melhor solução? Depende. Se você levar em conta como as pessoas interagem com tecnologia, era a melhor solução possível. Isso é um negócio que o profissional tem que ter muito em conta. Agora, e como bem falou o Yannis, né, a gente não tem mais que treinar, a gente tem que desenvolver o profissional. E a gente, aí vem uma questão da característica do profissional, não adianta você apenas desenvolver o profissional, porque se você desenvolver o profissional apenas, você vai viver o seu dia de marmota que vai ser eternamente desenvolvendo profissionais. Você tem que procurar gente que tenha a habilidade, perfil de buscar o buscar se aprimorar no que da área dele, até porque ele, sendo técnico, ele tem que ter uma visão mais adequada do que a sua, que é o gerente, de para onde ele tem que se desenvolver. E se você quiser mesmo ascender profissionalmente, você tem que buscar gente que seja capaz de desenvolver gente que venha desenvolver outras pessoas, senão você também vai ficar estagnado naquele nível, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, é com relação ao fenômeno que aconteceu quando eu comecei a trabalhar na área de segurança. Foi duas coisas que aconteceram mais ou menos no mesmo espaço de tempo, que foi a questão da internet e a explosão dos microcomputadores. Com a explosão dos microcomputadores associados à internet, você passou a ter uma superfície de ataque extremamente ampliada. Antigamente você tinha lá um CPD, um mainframe, uso de mainframes com acesso limitado no tempo e no espaço. Excelente. Quando você multiplicou esse negócio com os microcomputadores da internet, você virtualmente colocou o mundo dentro da sua empresa, porque você deixou de ter o controle sobre aquele ambiente. E o que acontece agora no IoT? Vai ser uma nova explosão sem tamanhos.
nós ainda estamos, né, tentando fazer com que as empresas cheguem à maturidade necessária para a internet e processamento. E acho que é inevitável esse investimento na sociedade em IoT, a gente vai ter uma explosão inimaginável de dispositivos. E a gente vai passar por uma nova crise, que é as pessoas se adaptarem e perceberem como se lida com esse mundo todo. Vai ser um novo ajuste e vai ser doloroso para alguns. Alô? Yannis? Está cortando um pouquinho, mas a gente te ouve. A gente te ouve, Flávio. Está cortando um pouco, mas está dando para ouvir. Tá. Porque caiu a tela de vocês, pensei que tivesse caído. Então, vai ser uma nova revolução. E com um aspecto ainda mais profundo, isso influi no profissional, que é o seguinte: o IoT ele é a fusão do mundo virtual. São maiores ainda, os impactos são de natureza potencialmente diferentes, em alguns casos bastante diferentes, quando você consegue intervir, por exemplo, no carro ou numa cidade inteligente. E aí, né, Ô, Flávio, está picotando um pouquinho. Talvez seja... Eu acho que seja interessante, talvez, você desabilitar o vídeo por alguns minutos aí, para ver se melhora dessa sugestão. Vamos lá. Sem vídeo agora. E considerando que representa uma intervenção no mundo físico a partir atual, talvez fosse interessante que o profissional de especificamente segurança de IoT também tivesse um sólidos conhecimentos de física, de matemática, de uma base de engenharia para poder até conversar com os clientes e entender as consequências. Por último, né, isso vale para todos os profissionais de segurança, é o seguinte: a gente tem que sair de um modelo que é muito comum no profissional de segurança, que é expor apenas os riscos. Qualquer empresa, qualquer organização, ela riscos e, a partir disso daí, ganhar algum dinheiro, né? Então, o cara que está no executivo de topo, a diretoria, eles têm que administrar diversos riscos. Segurança da informação é só mais um. Se você não conseguir ajudá-lo a administrar esse risco, se você não conseguir se colocar no sapato, na posição do sujeito, você não é um profissional útil. Porque muitas vezes, eu não posso dizer que isso é para todos, mas muitas vezes o profissional só chega lá assustando o executivo e pedindo verba para um projeto. E não tentando, de fato, entender, olha, não, mas eu preciso dessa solução. Aqui que a gente ganha dinheiro. Não existe risco zero em nenhum aspecto, mesmo em segurança. Então, essa administração, essa parceria, assim, entender, se colocar nos pés do diretor, entender a demanda do negócio da empresa, é importante para que você seja ouvido também, porque não existe solução perfeita em segurança. Eventualmente, ela vai falhar. Então, a gente não pode dizer que uma determinada solução vai resolver todos os problemas. Seria vender uma falsa. Pessoal, foi isso que eu trouxe para provocar a discussão e as perguntas das pessoas aí. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que, apesar do picotado, tenha sido suficiente para ele. Não, perfeito, Flávio. Obrigado aí. Devolvo a palavra para o Yannis, se ele quiser fazer alguma consideração final antes da gente abrir para as perguntas. Eu acho que o Rogério, tanto quanto o Flávio, colocou aspectos importantes que também não são só relacionados a treinamento, as competências, né? As atitudes também são importantes, né? Para quando a gente fala dos profissionais, né? Não é só aprender uma tecnologia, aprender uma ferramenta, é preciso entender os conceitos e ter uma mudança de postura pensando em segurança sobre o risco da organização, sobre o risco do negócio, né? Sobre esses aspectos de manter a sobrevivência da organização e como balancear essas questões dos riscos, né, com as oportunidades, porque as oportunidades estão aí e precisam, as empresas precisam desenvolver essas tecnologias porque a concorrência está desenvolvendo e não existe, como o Flávio bem colocou, não existe risco zero, né? Mas como precisa balancear de uma forma adequada riscos com oportunidades. Acho que é isso. Tá ótimo. Quero parabenizar aí os palestrantes. Excelente, viu? Como o Moreira falou aí, é uma tese de MBA, hein, Yannis? Olha, vou te falar. O pessoal está ansioso aqui já para
para rever a apresentação aqui e estará disponível no YouTube em breve, né? Saliento que todos aí sigam as nossas redes sociais mais uma vez, porque tem muito conteúdo interessante, tem muita coisa acontecendo, tá? Então eu vou abrir para algumas perguntas que a gente recebeu dos nossos associados. A primeira delas, vou deixar aberta para quem quiser responder, tá? Já faz tempo que recebemos notícias diárias de organizações vítimas de ataques cibernéticos. Por que os ataques continuam tão frequentes e cada vez mais gerando impactos? O que está faltando para os profissionais de segurança reverterem esse quadro? Posso começar? Acho que bem interessante essa pergunta, porque é o que a gente vem percebendo, né? Todo dia tem organizações que estão sendo vítimas de ataques e não são organizações pequenas, né? De uma forma geral no mundo, né? Organizações grandes sendo vitimadas por ataques cibernéticos. Primeiro ponto que acho que precisa frisar: apesar de ser ataques cibernéticos, isso não é um problema exclusivo da área de segurança, não é um problema exclusivo da área de tecnologia. Como esses ataques afetam a organização e muitas vezes a organização, até a sobrevivência da organização, porque pode ter um ataque cibernético e a empresa não sobreviver porque pode ter um dano, uma reputação, um dano grande de capital e ela não conseguir se recuperar. Então, é um problema da organização como um todo. Então, todas as áreas da organização, desde o corpo diretivo, o conselho de administração, o board executivo, as áreas de marketing, as áreas de negócio, as áreas jurídicas, as áreas de auditoria, recursos humanos, segurança física, patrimonial, auditoria, todas as áreas têm que estar envolvidas. Entender, obviamente não vai entrar em detalhes técnicos, mas entender quais são os riscos da organização se sofrer um ataque cibernético, se tiver uma paralisação, como vai ser os processos de contingenciamento e por que isso está acontecendo cada vez mais, né? Com toda essa evolução de transformação digital, de indo para um mundo cada vez mais automatizado, novas oportunidades, e o crescimento de vulnerabilidades. Quando eu comecei a trabalhar de segurança, há quase 30 anos, um hacker da Rússia, dos Estados Unidos, rapidamente divulgava isso, a gente tinha acesso e começava a fazer alguns testes, mas eram poucas vulnerabilidades. 50, 100 vulnerabilidades por ano. Hoje a gente tem mais de 18 mil vulnerabilidades, quase chegando a 20 mil vulnerabilidades por ano, vulnerabilidades novas. Isso abrange todo um leque de ataques. Existe todo um mercado de comercialização dessas vulnerabilidades, empresas que pagam por isso, né, que são os programas de recompensa, mas também existe um mercado negro. Vender essas vulnerabilidades no mercado negro, e aí quem está comprando pode ser uma organização criminosa ou até para outros fins. Isso levou a um mercado, isso está atraindo as organizações criminosas para onde eles podem arrecadar dinheiro, fazendo extorsões nas organizações, fraudes, comercialização de informações de propriedade intelectual. Imagina uma empresa que investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, e aí toda a sua estratégia, todo o seu segredo industrial é vazado, e depois de alguns meses, uma empresa em outro lugar do mundo compete com a mesma tecnologia que você desenvolveu, só com um preço muito mais barato, porque não teve todo o investimento em tecnologia. Então, isso é muito preocupante. E com toda essa questão que a gente estamos debatendo sobre a escassez de profissionais, esse entendimento dos riscos da organização e principalmente dessa fala do profissional de tecnologia de segurança com os profissionais de negócio, né, com os executivos de negócio, entender essa fala. Muitas vezes o profissional trabalha num projeto, identifica uma vulnerabilidade e na hora que vai falar com o executivo, fala de ataques, negação de serviço, ransomware, phishing, eles não entendem esse linguajar. Então, é importante traduzir esse linguajar de impactos de tecnologia e impactos de negócio. Isso ter um entendimento e, assim, endereçar as ações de uma forma efetiva para gerenciar esses riscos de uma menor maneira possível. É isso. Eu queria, complementando o que o Enis fala, né, o Flávio falou sobre a superfície de ataque, né? E por que aumentam os ataques cibernéticos? Porque a superfície de ataque tem aumentado vertiginosamente, né? Então, assim, eram os microcontroladores, são milhões e milhões de celulares, né, nas mãos das pessoas, né? E aí, em cima, por exemplo, de sistemas operacionais que são inseguros, como o Android, por exemplo.
E aí surgem novas ferramentas, né? Tem o WhatsApp, né? Aumenta a superfície de ataque, né? Então, realmente, esse é um aspecto. O segundo aspecto que o Yannis comentou, né? Os criminosos estão se organizando de forma absurda, né? Então, tem o cara que só faz o phishing, vende o phishing, tem cada etapa, né? Do ataque, tem os grupos se organizando e interagindo. Então, isso aumenta o ataque. O que o profissional de segurança pode fazer? Coitado, se ele estiver sozinho, ele vai ter que trabalhar bastante, né? Mas é o que o Yannis falou. Tem que sensibilizar a gestão da empresa a investir melhor em segurança. Porque segurança não é só o profissional lá de segurança, é a organização como um todo. Né? É a organização como um todo, é mapear os dados que são sensíveis, né? É ter uma modelagem de ameaças, é ter a segurança toda segmentada, segregada, segregar as determinadas áreas. Então, são diversas soluções que eu falei. Essa maturidade está começando a ocorrer agora no Brasil, né? E por isso é que leva ao aumento de profissionais de segurança. Né? Mas, nesse momento, o profissional de segurança ele está numa situação bem delicada, porque o Yannis falou, ele vai falar lá de termos técnicos de segurança, ninguém vai entender. Então, a liderança precisa ter um bom conhecimento básico de segurança para poder ajudar, né, o profissional de segurança. Okay? Quer complementar alguma coisa, Flávio? Temos mais uma pergunta aqui no chat. Eu acho que essa é para o Moreira, hein? Isso. Quais materiais e livros... Opa! Deixa eu complementar. Quer Deixa eu complementar, fazer Flávio? uma rápida Então tá consideração aí. Claro, vamos lá. Gente que vai querer correr atrás dele e isso é um dinheiro que tem sido fácil. E aí tem duas coisas que não foram comentadas que eu queria acrescentar. Um é o seguinte, existe a questão da segurança intrínseca dos produtos. Nós, como consumidores, e as empresas como consumidores, somos muito voltados para funcionalidades, sem analisar como aquilo foi construído intrinsecamente. Então, tem muito produto que chega no mercado, até como comentou o Moreira, a questão do Wi-Fi, ele é intrinsecamente inseguro. Fica muito difícil você estabelecer uma camada de segurança em cima de uma coisa cuja base é insegura. Então, a gente deveria, assim, pleitear da indústria que a questão da segurança intrínseca fosse melhor trabalhada. E outra, só para finalizar, a questão que é um fenômeno humano. Nós, seres humanos, isso pode discutir com psicólogos e outros profissionais, temos uma tendência muito forte a achar que nunca vai acontecer conosco um determinado evento. Então, aí dificulta muito a vida do profissional de segurança junto à administração. Excelente. Moreira, temos um pedido aqui do Matheus Salaroli, indicação de livros para se aprofundar no temas em pessoas que atuam na área de embarcados. Se tiver alguma recomendação aí, quiser passar de livros aí no chat, alguma coisa, depois fica à vontade, tá? Eu só assim para dar uma ideia, né? Eu gosto muito do Stalins, tá? Mas é um livro, como o Yannis fala, bem técnico, né? Então, assim, é para pessoas técnicas. Né? O Stalins é bem interessante. O Schneier é mais fácil, né? O Schneier é um grande autor, são livros fáceis, embora ele esteja um pouco desatualizado, né? E aí já apareceu uma pergunta do Adam Shostak, o livro se chama Threat Modeling, né? Que é modelagem de ameaças. É considerado um dos melhores 20 livros de segurança. O livro do Adam Shostak, eu conheço ele pessoalmente, né? Já conversamos muito, é um autor muito, muito fácil de ler, muito fácil de explicar. Ele passou muito tempo na Microsoft e hoje ele é um consultor independente dedicado totalmente à modelagem de ameaças. Tá? O Yannis também tem uns 2.000 livros lá de segurança. Uma biblioteca imensa também. E com uma dica da gente mandar, talvez, aí, depois conversar com o Rui, enviar umas dicas de livros aí, hein, Yannis? Talvez fique a dica, pode ser uma boa aí para o pessoal que atendeu o webinar aí, né? Acho que é sempre interessante. Sim, eu acho que não só os livros, mas também as referências de padrões, por exemplo, a ISO
vai lançar o 27.402, que é específico de segurança e privacidade para IoT, né? E aí, pelo menos, já fala quais são os tópicos que tem que ser considerados. Ainda a norma está em desenvolvimento, mas a gente já tem aí alguma coisa a gente pode estar passando. Não, sensacional. Pegando já esse gancho aí do IoT, tem uma outra pergunta aqui. Muitos dos projetos de IoT são voltados para atender o consumidor final, né? Quais os riscos regulatórios em projetos dessa natureza? Como o LGPD como o LGPD e o que deve ser feito para prevenir esses riscos? Quais as competências necessárias para os profissionais de segurança endereçarem melhor esse assunto? Pergunta complexa, hein? Bom, acho que o primeiro ponto, né? Pergunta de banca essa aí, né? De banca de Essa é a mestrado. pergunta de banca. É o cara da USP faz essa pergunta aí. Essa foi... Não, é importante, né? Porque a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já está valendo aqui no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está empossada, né? E aí já temos riscos aí de aplicação de sanções e multas, né? Que pode chegar a 50 milhões de reais. Já tem processos, né? Já tem processo. Sim, então acho que o primeiro ponto, né, é entender qual a finalidade daquele projeto, né? E aí dentro dos princípios da LGPD, qual a finalidade da coleta desses dados pessoais, né? Tomar cuidado para não coletar dados que possam gerar uma não discriminação, que isso está um dos princípios da LGPD. Qual a necessidade desses dados, qual a adequação dos processos que vão tratar esses dados, não só na camada do OT, mas principalmente como isso vai gerar valor, como isso vai gerar novos insights para a camada de TI, né, dentro de um processo de colaboração. Então, esses são os princípios específicos da LGPD com relação a esses dados, da transparência aos titulares de quais dados estão sendo coletados, né, e ele ter livre acesso, eventualmente, para fazer algum ajuste desses dados, e toda a segurança e privacidade, porque também um outro dos princípios é a responsabilização da organização que coleta e trata esses dados e a prestação de conta. E então, para os profissionais de segurança de uma forma geral, eles precisam entender esses princípios da LGPD, traduzir em requisitos de negócio, em requisitos técnicos, para aplicarem em todo o ciclo de vida da informação que está no projeto da IoT, desde a coleta, tratamento, transformação desses dados, até o compartilhamento e a colaboração desses resultados. Então, é fundamental hoje em dia os profissionais de segurança abrangerem, expandirem os seus conhecimentos. Se tiverem dúvida, não consigo ler, não consigo entender a lei, ou não tem paciência para entender, tenha contato com a área jurídica da sua organização, ou até externos, para entender quais são os impactos da lei dentro dos projetos da IoT. Olha, eu estou fazendo dessa forma, o que eu tenho que me preocupar? Né? Então, entender exatamente que dados são coletados e fazer uma consulta, não só na lei, mas também com especialistas do direito jurídico, do direito legal, para atender esses aspectos e também das questões regulatórias. Muitas vezes, as nossas organizações estão estão reguladas por agências regulatórias, por exemplo, nas operadoras de telecomunicações com a Anatel. Aí existem as outras, a Anvisa, a Bacen, né, o Banco Central, entre todas as outras. Então, é importante entender a finalidade desses dados e evitar os riscos não só da LGPD, mas também, por exemplo, com o PROCON, né, outros organismos que podem ter sanções aplicadas por uso inadequado desses dados. Tá ótimo. Eu vou já aproveitar e vou emendar uma segunda. Elon, só um pequeno comentário. Vamos lá, Moreira, rapidinho, que a gente está no horário. Rapidinho. O que eu acho importante da LGPD, porque ela tem forçado as empresas a avaliar quais são os dados sensíveis. E isso é a primeira etapa em segurança, né? Saber o que eu tenho que proteger. Mas só que isso tem a ver só com confidencialidade de dados pessoais, né? A empresa ela tem confidencialidade de outros dados da própria empresa que precisaria estender esse trabalho na segurança. Mas a LGPD já deu um caminho. O que eu faço para dados pessoais pode ir para outros dados, né? Então, isso eu acho que é um aspecto mais importante da LGPD, forçar as empresas a entender que existem dados sensíveis, que precisam ser protegidos e que levam a riscos para a empresa. Conceito muito importante em segurança, tá? Tá ótimo. Essa não pode faltar, é uma pergunta muito boa. Novas tecnologias como inteligência artificial
IoT e blockchain, que estão trazendo inúmeras oportunidades de negócio para o mercado, o que deve ser considerado para balancear os riscos e oportunidades. Prometo que essa é a última, hein? Vamos Fábio, lá. quer começar? Cortou aí. Quem que você Acho chamou, que, Yannis? acho que ele Não, chamou o Flávio. Flávio. Flávio, Né? só para... Olha só, eu posso dizer o que você não pode fazer em hipóteses alguma. Não tem como segurança funcionar se não tiver governança. Porque segurança, de uma forma ou de outra, é uma administração de risco e envolve aspectos de negócio. Se você é um risco muito grande para a organização, você vai ser o culpado por não ter tratado dele. Mas não tem como tratar se esse negócio não for negociado devidamente no nível adequado da organização. E isso implica, né, representantes de várias áreas, representantes com autoridade da área de negócios, representantes com autoridade da área jurídica. E se a empresa tiver uma área específica de compliance, uma área específica de compliance. Porque se você cair na a coisa tecnológica de baixo para cima, o seu futuro será ser responsável por tudo que der de errado, eventualmente deu certo. Tá? Porque é o que o pessoal mais diz. Poxa, ninguém te pediu para fazer isso, por que você foi fazer? Você se... Então, assim, mas é claro, essas coisas todas, elas têm que vir pela área da tecnologia. A área da tecnologia tem que oferecer isso, tem que apresentar isso para a empresa. Mas tem que ser dentro de um contexto de governança, administração de risco, com envolvimento de cliente e etc. Obrigado. Alguém quer fazer um comentário bem breve para a gente poder fechar? Acho que o Flávio colocou muito bem essa questão da governança, porque o que acontece, né, isso muito no passado, a área de segurança não pode ser um bloqueio, falar isso não pode ser feito, tem que dar opções, trazer alternativas, porque a pressão, o mercado está aí, né, a concorrência está indo, como é que a empresa não vai? E se a área de segurança bloquear, a área de negócio, a área de marketing, eles vão buscar outra saída, que a gente fala do Shadow IT, né, são tecnologias que estão usando pela empresa e que a área de TI, a área de segurança não tem conhecimento, e se tiver um risco, é toda a organização. E não adianta tentar colocar uma venda nos olhos e achar que isso não acontece, porque acontece. Então, é importante definir essa governança, como o Flávio muito bem colocou, tratar esses riscos, entender qual é o nível de aceitação de risco da organização e, se tiver o risco, o que precisa ser feito. Vamos contratar um seguro cibernético, vamos transferir esse risco, vamos começar com um piloto menor, onde a gente entende melhor quais são os riscos dentro da organização e, conforme for crescendo, a gente vai ter mais budget, mais orçamento para investir mais na solução, outras funcionalidades e mais em tecnologia. Segregar, né? Acho que é importante. Segregar. Né? Exato. Tá. Excelente. Nossa, que aula, hein? Cada dia que eu falo com vocês, eu aprendo mais, hein? Maravilha, viu? Ô, Alan, Oi. eu posso falar sobre esses três temas? Você juntou IA, IoT e blockchain, dá uma respostinha de umas 3 horas, uma aula, né? Umas 3 horas. Então, o pessoal trabalhou bem. São todas perguntas de banca, viu, Moreira? Pode ter certeza. Mas olha, excelente. A gente tem assunto aqui para ficar dias, né? Então, já até aproveitando, deixo aqui, quero informar vocês que nós teremos o IoT Week, né? Na semana do dia 9 aí de abril, no próximo mês, está bem próximo, então teremos vários temas interessantes. Todos vocês, mais uma vez, reforço para que se inscrevam na nossa newsletter, sigam as nossas redes sociais, tem muita coisa interessante. Esse é o primeiro de muitos webinars, né, da área de educação. Aí quero aproveitar, agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade aí dessas feras, o Yannis, o Moreira, o Flávio, né, por poder compartilhar esse conhecimento conosco. 1 hora realmente é muito pouco. Eu ficaria aqui a tarde toda com vocês, discutindo sobre esses assuntos e soluções, né? Mas tenho certeza que o público aí trouxe muito conteúdo para eles, né? E fica aí essa mensagem, né, de que a BINC está muito, muito, muito preocupada e está aí agindo, né, trazendo esse ponto da importância da mão de obra, né?
para a cibersegurança em geral, né, os desafios estratégicos que as organizações têm. Então, eu acho que isso, de uma forma bem geral, a gente conseguiu tocar em vários desses pontos, né, que, como acho que foi o Yannis que mencionou, hoje quando a gente fala de segurança, a gente está falando de valor das marcas, né? Isso é muito importante deixar muito claro, né? Reputação, né? Ele falou, né? O valor, a reputação. Então, é tudo isso, né? Quando há um ataque, algo que expõe a empresa, né? A gente tem um problema de reputação e, consequentemente, o valor da marca acaba tendo algum tipo de impacto negativo, né? Então, como a gente está alinhado, a gente tem essas demandas do ecossistema, temos o compromisso de contribuir com a capacitação também, né, através de conteúdos relevantes como esse webinar, né? Teremos hackathons esse ano teremos também aí na nossa plataforma de educação, que está passando por uma reformulação, aí trilhas educacionais, não apenas de IoT, mas de segurança, como a segurança tange todas as áreas, como o próprio Yannis comentou, né? Cloud, etc., toda essa transformação digital. Então, é fundamental que a BINC seja um fator aí preponderante, né, de discernimento, de divulgação de conteúdo, né, de difundir esse conhecimento com cases, com tecnologias emergentes, e assim a gente consegue impactar aí o mercado, né, deixar os nossos associados informados, né, com esses temas relevantes. E eu peço a todos também, para que eu encerre, antes de eu encerrar, que acompanhem o calendário em nosso site. Há um calendário de eventos. O newsletter é muito importante, mas também tem um calendário. Então, assim, tem muita coisa interessante. Sigam as nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, ao qual essa palestra estará disponibilizada. E muito em breve o portal de educação. Todos vocês receberão aí notícias sobre o portal. Nós colocaremos muitos conteúdos relevantes para todos da comunidade. Então, mais uma vez, Moreira, Yannis, muito obrigado pelo privilégio de contar com vocês, tá? Desejo a todos aí que esse seja o primeiro de muitos, que a gente possa fazer muita coisa junto, que nós temos muito a agregar aí no ecossistema. A todos os participantes aí que estiveram conosco, uma boa tarde, muito obrigado. Fica disponível também o LinkedIn, acho que de cada um, se quem quiser conectar, né? Para de repente tirar alguma dúvida, eu tenho disponibilidade, podem me conectar, a gente conversa, orienta, vai ser um prazer. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Pessoal, Até mais.